Olá, bem-vindas! Hoje venho trazer-vos uma perspectiva um pouco diferente da convencional sobre o motivo pelo qual nós aumentamos o nosso peso e onde se localiza maioritariamente esse excesso de peso no nosso corpo. Ou seja, habitualmente, e à parte de muitos outros fatores, mas essencialmente atribuímos muito a culpa, não é? À quantidade de calorias e de alimentos que nós consumimos. No entanto, nós podemos ter duas pessoas que comem o mesmo, mas na realidade uma aumenta de peso e a outra não. Ok? Então realmente algo que temos que atender aqui a uma causa diferente, mesmo que as duas tenham um estilo de vida mais sedentário. Na medicina oriental, nós costumamos dizer que depende muito de outro fator mais relacionado com a nossa energia vital, com a nossa energia digestiva. Ou seja, imaginem o nosso estômago como se fosse um caldeirão. E nós costumamos dizer que essa é a nossa energia digestiva, o nosso chi, o nosso fogo digestivo, que é aquela energia que nós vamos precisar não só para digerir os alimentos, mas para os metabolizar e eliminar. Ou seja, um organismo que esteja saudável e que consiga realmente ter energia, ele precisa destes três passos, não é? Conseguir digerir, conseguir realmente metabolizar e depois eliminar aquilo que já não lhe serve. E o que acontece realmente é que nós temos que conseguir personalizar a cada caso em concreto, ou seja, quais são as minhas necessidades da minha constituição, do meu estilo de vida e o que é que estes alimentos estão a dizer que eu preciso de melhorar em mim. Porque muitas vezes relatam que, por exemplo, comem muita fruta durante o dia, o pequeno almoço é só um iogurte ou que, por exemplo, nem sequer costumam comer nada, passam muito tempo sem comer. Quem já me acompanha sabe, e até fica assustado, que normalmente o objetivo até para conseguirmos realmente perder o nosso peso de forma saudável e com energia é comer bastante. Portanto, toda a gente fica muito assustada, mas realmente o que nós precisamos é de nos nutrir, de alimentar as nossas hormonas e de escolher alimentos que nos dão efetivamente energia e que têm para onde ir quando entram no nosso corpo. Claro que nós não vamos só atender à qualidade, nós vamos atender à sazonalidade, ao corpo em si, à combinação, ao corte, à confecção. Existe realmente um mundo de opções que nos fazem tirar mais partido dos alimentos em prol do nosso próprio propósito individual. Então hoje eu vou-vos mostrar muito rapidamente como é que funciona aqui esta alimentação energética quando entra no nosso corpo. Porque é que nós, por exemplo, temos um organismo que acumula mais gordura e tem um peso mais aumentado, concentrado na parte de cima do corpo. Então, por exemplo, se eu tenho, que nós chamamos normalmente o formato maçã, maioritariamente o meu peso concentra-se na parte superior e isto pode incluir, por exemplo, pescoço, rosto, ombros, braços. Se a maior parte do nosso peso realmente, se for o caso, se destacar muito e for do vosso interesse trabalhar essa parte, podem perceber que nós atribuímos muito a um excesso de consumo de alimentos in, ok? Portanto, há muitos alimentos in e para quem não conhece, é por exemplo, alimentos como o açúcar. Aqui temos também os refinados, glúten, bolos de pastelaria, bolachas, por exemplo. Portanto, o nosso pão que nós adoramos, está tudo aqui nesta zona do in. Eu já vos vou fazer um exercício para perceberem, ok, mas o que é isto dos alimentos yin e yang? Mais à frente eu também vos vou explicar mesmo com mais detalhe qual é esta natureza individual dos alimentos e o que é que ela faz quando entra no nosso corpo. Mas nós podemos ver, por exemplo, que claro que nós podemos ter uma influência genética, uma predisposição genética e de outros fatores, como uma modalidade desportiva concreta, não é? Que vão influenciar. Mas para percebermos a natureza do alimento quando entra no nosso organismo. E muitas vezes perguntam-me, ok, mas como é que eu sei o que é que um alimento faz quando entra no meu corpo, tendo em conta que eu não estudei os alimentos e eu não quero decorar tabelas, o que é absolutamente válido. Eu sou das piores pessoas para decorar, então eu precisei mesmo de perceber a raiz, a causa, não é? E realmente o que eu percebi foi que aquilo que aquele alimento faz, o local onde ele cresce, o que está à sua volta, se apanha muito vento, muito frio, se o clima é muito agressivo ou o terreno, por exemplo, é muito seco, tudo isso, todos esses fatores, a época do ano em que ele floresce, tudo isso lhe atribui características e propriedades únicas. Eu costumo falar imenso nos adaptogénios, portanto, que são aqueles alimentos incríveis que nos ajudam a adaptar ao stress do meio, às exigências,
Porquê? Porque eles próprios realmente crescem nestas condições mais agressivas. O mesmo com os óleos essenciais. Portanto, todas as plantas e alimentos têm uma natureza que, quando entra no nosso organismo, ela vai dirigir-se a algum local do nosso corpo em concreto e vai nos fazer sentir mais contraídos, mais expansivos, mais quentes, mais frios. Portanto, tudo isto influencia. Hoje estamos aqui a perceber realmente mais direcionado com a localização dos alimentos. Então, os mais yin, os mais leves, realmente concentram-se na parte superior do nosso organismo. Enquanto que os mais yang, que são aqueles alimentos que nós consumimos, normalmente chamamos o corpo de formato mais de pera, tem a ver com o excesso de consumo de alimentos yang, portanto, que são mais densos e, por norma, estes são os organismos mais difíceis que podem demorar mais tempo a perder peso, no entanto, perdem sempre peso, atenção, é simplesmente demora mais tempo a perder peso do que os que consomem alimentos de excesso de yin, ok? Pode acontecer muito, por exemplo, aqui tem muito a ver com a proteína animal, um excesso de proteína animal e gorduras saturadas. É normalmente aquilo, por exemplo, muitas pessoas comem charcutaria, queijo, muita proteína animal, gorduras saturadas, portanto, isto aqui não. Então, nós vamos ter realmente um organismo que poderá, na zona das ancas e membros inferiores, encontrar um pouco mais de edema, um pouco mais de aumento de peso face à restante área do corpo. E aqui nós conseguimos perceber que realmente são alimentos mais densos. Eu agora queria-vos mostrar, na prática, porque podem ainda não perceber muito bem o que é esta energia muito subtil e que parece até muito esotérico, mas na realidade é muito concreta e específica. Não sei se vocês conseguem ver bem aqui, eu vou tentar mostrar-vos. Então, vamos experimentar. Imagina, o nosso corpo é 70 a 90% de água, não é? Portanto, é maioritariamente água. Então, o que nós vamos colocar dentro do nosso corpo, por exemplo, vamos fazer aqui uma experiência que vamos colocar alimentos de proteína animal, gordura. Eu vou-vos mostrar aqui, vou colocar dentro do copo e vamos ver para onde é que estes alimentos se dirigem. Se eles ficam à superfície do corpo ou se ficam na base. Podemos ver que eles ficam na base, portanto, eles vão alojar-se nos membros inferiores, ancas, baixo abdômen, por exemplo. Ok. E agora vamos fazer uma simulação com os alimentos yin, ok? Vamos pôr aqui chantilly, por exemplo, e vamos perceber o que é que acontece. Portanto, o que vai acontecer é que ele fica à superfície, portanto, é um alimento mais yin, não é? Mais leve. E é também, então, nesta zona mais superior que este tipo de alimentos se vai concentrar. Ok? Espero que consigam ver bem. Portanto, só para realmente explicar-vos e que isto depende muito. Ao longo agora das próximas aulas, nós vamos realmente perceber de que forma é que eu posso escolher os alimentos em função daquilo que eu preciso para o meu estilo de vida, para as minhas necessidades profissionais, pessoais e tentar realmente implementar hábitos práticos, mais saudáveis e que nos dão mais energia. Eu espero que tenha ficado claro, realmente só mais para nós percebermos aqui resumidamente para onde é que se dirigem estes alimentos que têm uma energia muito própria e que vão afetar estas áreas do corpo. Claro que o facto de se concentrarem especificamente nestes órgãos, também nestas partes do corpo, diz muito dos órgãos que eles se dirigem. Então, mais à frente eu vou-vos explicar que cada alimento tem um tropismo, nós chamamos de tropismo, que é o órgão com o qual ele tem mais afinidade e que ele pode ou colaborar com ele ou prejudicá-lo especificamente, ok? E isso também acontece em relação, por exemplo, a outras partes do corpo e funções do nosso organismo. Daí ser tão importante realmente nós escolhermos alimentos que tenham mais energia e que sejam compatíveis com a nossa constituição e também com o nosso propósito. Porque uma pessoa que pratica desporto e uma pessoa que não pratica são diferentes as necessidades. Uma pessoa que trabalha à noite, uma pessoa que é mãe e que não dorme há imenso tempo, por exemplo, todas as necessidades são diferentes. Espero que tenham gostado e se tiverem alguma dúvida é só dizer. Muito obrigada!